Bom dia a todos, Hare Krishna, sejam muito bem-vindos ao Hare Clube do Livro, gravando mais essa live para a gente fazer a leitura do Elevação à Consciência de Krishna. Temos feito todo sábado às 9 da manhã a leitura. Hoje peço desculpa para vocês porque não consegui gravar mais cedo, então estou aproveitando o horário do almoço, porque daqui a pouco tem festival também, e para a gente dar continuidade na leitura. Hoje a gente segue a partir do capítulo 3, por uma sociedade pacífica. O Senhor Supremo disse: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, e aquele que conhece esse corpo, chama-se o conhecedor do campo. Bhagavad Gita 13.2. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está instruindo Arjuna sobre o conhecimento acerca de Kshetra e do Kshetragya. O Kshetra se refere ao campo, que é o corpo, e o Kshetragya se refere ao conhecedor do campo, que é a alma individual. Se a terra tem de ser cultivada, é certo que existe um agricultor, e se esse corpo, que é comparado a um campo, tem que ser cultivado, certamente há um proprietário que possa cultivá-lo. Agora que temos esses corpos materiais, nosso dever cultivá-los apropriadamente. Esse cultivo se chama karma, ou trabalho. Uma pessoa pode vir até nosso sítio com uma enxada para cultivar a terra, ou pode vir simplesmente para tomar café ou chá. Recebemos esse tipo de corpo particular para cultivar e alcançar os objetos dos sentidos requeridos de acordo com nossos desejos. Esse corpo é um presente de Deus. Deus é muito bondoso, e se alguém quer algo dele, ele concede. Está bem, diz ele, tome. Sua relação conosco é exatamente como a relação de um pai com o filho. O filho pode insistir em obter algo do pai, e o pai pode tentar convencê-lo de que o que ele quer não é para o seu bem, dizendo: meu querido filho, não toque nisso. Isso não é bom para você. Mas se o filho insistir, o pai permitirá que ele o obtenha. O pai afetuoso dá ao filho apenas o que ele quer. Analogamente, o Pai Supremo dá a seus filhos e filhas apenas o que eles querem. Está afirmado no Bhagavad Gita 14.2 que todos os seres em todas as espécies de vida são seus filhos. Deve-se compreender que todas as espécies de vida aparecem devido ao seu nascimento nessa natureza material, e que eu sou o Pai que dá a semente. Nesse mundo material, a Mãe, Prakriti, que é a natureza material, nos concede o corpo, e o Pai Supremo fecunda essa matéria com almas vivas. Atualmente, há uma teoria errônea de que apenas os seres humanos têm alma, e que as outras entidades vivas não têm. Mas compreendemos com a autoridade védica que há mais de 8 milhões de espécies de corpos, incluindo as plantas e as árvores, e que todas elas têm almas, pois de outro modo não poderiam se desenvolver nem crescer. Nesse verso, Shri Krishna proclama que todas as entidades vivas, sem levar em conta as formas que tomam nesse mundo material, são seus filhos, e que elas se relacionam com ele como um filho se relaciona com seu pai. Essa consciência de Krishna se destina especialmente a compreender a posição da alma e sua relação com Deus. Ó filho de Bharata, deves compreender que eu também sou o conhecedor dentro de todos os corpos, e compreender esse corpo e seu proprietário chama-se conhecimento. Esse é o meu veredito. Bhagavad Gita 13.3. Se refletirmos e examinarmos se realmente somos ou não o corpo, chegaremos à conclusão de que somos o Kshetragya, o conhecedor do corpo, e não o corpo. Se examinarmos nosso dedo e considerarmos se somos ou não o dedo, chegaremos à conclusão de que não somos nem o dedo nem qualquer outra parte do corpo, mas que o dedo, os braços, as pernas, a cabeça e etc. são nossos dedos, braços, pernas, etc. Dessa maneira, podemos chegar à conclusão de que não somos esses corpos, mas os corpos pertencem a nós. Por isso dizemos:
Este é meu corpo. Lamentavelmente, as pessoas dessa civilização moderna nunca param de indagar o que nem quem elas são. Nunca param para indagar o que nem quem elas são. Esforçam-se e trabalham durante o dia inteiro num escritório ou numa fábrica sob a impressão de que sou este corpo. E se perguntarmos a elas quem são, responderão: eu sou hindu, eu sou muçulmano, eu sou sueco, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou cristão, e etc. Essas são diversas identificações ou designações do corpo. Mas o fato é que não somos esses corpos. O corpo é simplesmente o campo de nossas atividades. Nós não somos o corpo, do mesmo modo que o cultivador de um campo não é o campo. Há diferentes tipos de corpos e diferentes atividades em conformidade com os diferentes tipos de corpos. Um cachorro goza de um tipo de atividade, um gato goza de outra, e um ser humano goza de outra. Há diferença de atividades devido a diferenças de corpo. Contudo, quando alcançamos a plataforma de verdade e compreendemos que não somos esses corpos, então nossas atividades mudam de materiais para espirituais. Enquanto atuamos sob a concepção corpórea de vida, nossas atividades são materiais, mas tão logo compreendamos: não pertenço a este corpo. Aham Brahmasmi. Sou alma espiritual. Nossas atividades serão de acordo com essa realização. Isto é, elas deixarão de ser motivadas a partir da plataforma material ou corpórea. O conhecimento de que nossa identidade propriamente dita é separada do corpo é o verdadeiro conhecimento, mas enquanto nos mantemos presos à identificação corpórea, recusaremos esse conhecimento. Nas Escrituras se diz que, enquanto estivermos nessa concepção corpórea de vida, todas as nossas atividades fracassarão. Se uma criança nasce na ignorância e, à medida que cresce, permanece sob a concepção corpórea de vida, ela viverá na escuridão. Sua posição é a de um Shudra. Na literatura védica, encontramos que nesta era todos nascem Shudras. Por conseguinte, é necessário que todos sejam educados quanto à sua identidade real. Contudo, se permanecermos satisfeitos com o nascimento que obtivemos de nosso pai e nossa mãe, permaneceremos em nossa condição de Shudra. Temos que nos elevar à plataforma bramínica, segundo os processos purificatórios. Como se mencionou anteriormente, uma vida impura tem 4 características básicas: sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogos de azar. De acordo com os princípios védicos, não devemos nos entregar ao sexo fora do casamento. Por isso, na sociedade humana há um sistema de casamento que nos distingue dos gatos e dos cães. Quer sejamos hindus, muçulmanos ou cristãos, reconhecemos o sistema de casamento. O propósito desse sistema é evitar o sexo ilícito. De acordo com o sistema védico, também se desaconselha a intoxicação. Tampouco se permite comer carne, pois os seres humanos devem ser não violentos. Recebemos suficientes grãos, frutas, leite e vegetais, e não há necessidade de matar os pobres animais. Algumas pessoas argumentam que se não comermos carne ficaremos desnutridos, mas podemos ver que os estudantes desse movimento da consciência de Krishna deixaram de comer carne e são muito saudáveis, enquanto as pessoas que comem carne, apesar disso, ainda estão sujeitas a muitas doenças e condições doentias. Também se desaconselha o jogo de azar, porque só causa agitação da mente. Esse é, portanto, o processo purificatório, através do qual a pessoa pode converter-se num Brahmana. Esse caminho está aberto para todos. Um Brahmana é aquele que é veraz e puro, tolerante e simples, cheio de conhecimento e fé em Deus. Além disso, ele pode controlar sua mente e seus sentidos. No momento atual, há uma grande necessidade de Brahmanas, porque quase todos são Shudras, já que se ocupam totalmente em manter o corpo, comer, dormir,
acasalar-se e defender-se, todos sintomas de animais e Shudras. Se não houver 4 divisões de seres humanos funcionando em comum harmonia, a sociedade não poderá ser pacífica. Essas 4 divisões compreendem os Brahmanas, os Kshatras, os Vaishyas e os Shudras. Krishna as discute no Bhagavad Gita 4.13. Dessa maneira, as 4 divisões da sociedade humana foram criadas por mim, de acordo com os 3 modos da natureza material, e o trabalho atribuído a elas, e embora eu seja o criador desse sistema de trabalho, deve saber que eu, sendo imutável, não trabalho. Essas 4 divisões de homens na sociedade humana são naturais, não são artificiais, porque no mundo material todas as coisas atuam sob a influência dos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Uma vez que estamos no mundo material, não é possível classificar todos na mesma categoria, porque cada pessoa trabalha sob a influência dos diferentes modos da natureza material. Não obstante, quando transcendemos o plano material, acontece a unidade. Nessa altura, põe-se de lado todas as divisões. Portanto, o problema é como transcender os modos da natureza material. E essa transcendência é o próprio processo da consciência de Krishna. Logo que nos situamos na consciência de Krishna, transcendemos os modos da natureza material. Aquele que se ocupa completamente em serviço devocional, que não cai em nenhuma circunstância, transcende imediatamente os modos da natureza material, e desse modo chega ao nível de Brahman. Bhagavad Gita 14.26. Assim, alguém que se ocupa em atividades conscientes de Krishna se eleva imediatamente à posição transcendental. Por natureza, nós não somos matéria, mas sim Brahman. A filosofia de Shankaracharya se baseia principalmente no princípio de que não devemos pensar que somos produtos dessa natureza material. É devido a algum acidente lamentável que estamos em contato com a natureza material. Na realidade, nossa natureza é espiritual, Brahman, e temos que invocar essa natureza. Essa vida material é um estado doentio. Quando nos situamos no Brahman e estamos em nossa condição saudável, tão logo nos ocupemos 100% na consciência de Krishna, alcançaremos imediatamente essa condição Brahman saudável. Quando transcendemos a natureza material ao prestar serviço a Krishna, qual é o nosso status? Convertemo-nos acaso em zero? Alguns filósofos afirmam que após a liberação da vida material, depois do nirvana deste corpo material, convertemo-nos em zero, em vazio. Essa teoria é perigosa. Por natureza, a entidade viva não se sente atraída pelo zero. Podemos estar doentes e sofrendo sob muitos aspectos, mas se nosso médico vier e disser: "Deixe-me matá-lo para acabar com seus padecimentos", diremos imediatamente: "Não, não, é melhor deixar-me sofrer da doença". Não queremos ser mortos simplesmente para acabar com nossas misérias. Desse modo, a teoria de que após a vida material há um vazio não é de modo algum atrativa. Nem tampouco é um fato. Nós somos Sat, Tit, Ananda Vigraha, eternos, bem-aventurados e plenos de conhecimento, e partes integrantes do Supremo. O Senhor Supremo é Sat, Tit, Ananda Vigraha, e nós somos qualitativamente iguais a Ele. Embora seja muito pequena, uma gota de água do mar é tão salgada quanto o mar. E embora sejamos apenas átomos espirituais, temos as mesmas propriedades que o Supremo Espírito Total. Não é possível ser vazio, pois como entidades vivas, nossos atributos espirituais existem, todos em infinitas variedades. Contudo, se por frustração na existência material cometemos suicídio, não acabamos com as nossas misérias. Simplesmente criamos outras misérias. Se uma pessoa tenta o suicídio, mas não é bem-sucedida, ou se volta à vida de algum modo, ela está sujeita a ser punida pela lei do Estado. Analogamente,
As leis da natureza consideram suicídios como atos criminosos. Devemos acabar com essa vida material só depois de descobrir a verdadeira e bem-aventurada vida de eternidade. Não devemos tentar em absoluto acabar com as misérias da vida, simplesmente por frustração, mas devemos nos ocupar em atividades que nos elevam à vida espiritual. Krishna criou as 4 divisões da sociedade humana para facilitar esse processo de elevação. Assim como um estudante se eleva a uma classe inferior, de uma classe inferior a uma classe de pós-graduação. As divisões do trabalho são criadas para nos elevar dos estágios inferiores de consciência ao estágio de consciência mais elevado, a consciência de Krishna. Esse é o processo de cooperação. No corpo humano, a parte mais importante é a cabeça, depois os braços, a barriga e as pernas. Embora se considere a cabeça a parte mais importante, não é possível negligenciar as pernas ou qualquer outra parte. Desse modo, nas divisões da sociedade humana, nenhuma divisão é importante, com a exclusão das demais. Nessas divisões, os brahmanas são considerados a classe intelectual, a classe de mestres. Os kshatriyas são a classe administrativa e militar. Os vaixas são a classe mercantil e agrícola. E os shudras são a classe de operários comuns. Numa sociedade devidamente orientada, todas essas classes são necessárias. Se elas cooperarem em seu progresso em direção à consciência de Krishna, não haverá conflito entre elas. No status social atual, verificamos que nos enquadramos dentro de uma dessas 4 divisões, mas que não há nenhuma cooperação entre elas. Todos estão descontentes. Hoje em dia, há um grande conflito entre a classe capitalista e a classe trabalhadora, porque não há nenhum acordo entre elas. Há apenas fricção. Todo esse conflito entre as classes se deve à falta da consciência de Krishna. Na verdade, não há sequer possibilidade de cooperação, a menos que haja consciência de Krishna. A consciência de Krishna é absolutamente essencial para harmonizar todas as facetas da sociedade humana. Não importa a que classe pertençamos. Se cooperarmos na consciência de Krishna, haverá paz no mundo. Desse modo, a consciência de Krishna é de necessidade extrema para todas as classes da sociedade. Cada capítulo e cada conclusão do Bhagavad Gita objetiva a consciência de Krishna. Shri Krishna, que fala Bhagavad Gita, está sempre salientando a devoção ao seu eu pessoal. Pensa sempre em mim e converta-te em meu devoto. Adora-me e ofereça tuas homenagens a mim. Desse modo, virás a mim, sem falta. Eu te prometo isso porque és meu amigo muito querido. Bhagavad Gita 18:65. Falta uma página, então a gente vai finalizar, tá? Vou continuar aqui com vocês. Do princípio... Tá meio barulhento agora, né? Tá passando cachorro. Alguém, pessoal passando ali na rua, então os cachorros ficam todos alvoroçados. Esperar um pouquinho, a gente já continua. Só falta uma página. Do princípio ao fim do Bhagavad Gita, verificamos que se dá muita ênfase a essa palavra, man. Man significa a mim, que significa a Krishna. Mas há muitos canalhas que interpretam que esse man significa todo mundo. Quando digo, traz-me um copo d'água, isso significa que eu quero que você traga um copo d'água para todo mundo? A individualidade existe, mas através do jogo de palavras, eles interpretam que me ou eu significa todos, ou todo mundo. Consequentemente, quando Krishna diz eu, os canalhas identificam esse eu como eles mesmos. Essa é uma interpretação errada e grosseira. Embora seja muito popular no mundo inteiro, o Bhagavad Gita não tem sido compreendido corretamente, por causa dessa interpretação errada dos eruditos mundanos. O Bhagavad Gita explica claramente que Krishna estabeleceu esse sistema
mas que ele está fora do sistema. Quando Krishna vem como uma encarnação, ele não vem como membro de alguma ordem social, nem como um brahmana ou alguma outra coisa. Quando Krishna veio, ele veio como filho de Devaki e Vasudeva. Vasudeva pertencia à família real e, portanto, era um kshatriya. Assim, Krishna desempenhou o papel de um kshatriya, mas isso não significa que ele pertencia à classe kshatriya. Existem muitas encarnações de Krishna em muitas formas de vida. Numa encarnação, ele apareceu como um peixe, como um membro da comunidade de peixes. Mas isso não significa que ele é um peixe. Se ao vermos um peixe, pensarmos que ele pertence à família de Krishna, estamos enganados. Certamente que de outro ponto de vista, tudo é Krishna, mas Krishna está à parte de todas as coisas. Essa é a natureza transcendental de Krishna. E se a compreendermos, estaremos liberados do nascimento e da morte. Embora Krishna tenha estabelecido as 4 divisões da sociedade humana, ele não está em nenhuma delas. Tão logo compreendamos que Krishna não é um kshatriya, embora tenha nascido numa família kshatriya, nos liberamos realmente. Se pensarmos que, porque Krishna age de certa maneira particular, como no campo de batalha, ele deu instruções a Arjuna para lutar, ele é atado pelas reações de suas atividades. Estamos enganados. Shri Krishna diz: os trabalhos não me corrompem. Concluindo, devemos aceitar o fato de que quando Krishna aparece como um de nós, ele não é realmente um de nós. Ele é transcendental. Devemos aprender esse fato indagando submissamente as fontes autorizadas, tais como o Bhagavad Gita ou o mestre espiritual que seja completamente realizado na consciência de Krishna. Hoje em dia, todas as classes da sociedade humana pensam que seu interesse pessoal está em manter esse corpo. Consequentemente, a sociedade de hoje nada mais é que uma sociedade de gatos, cachorros e porcos. Podemos compreender através da literatura védica que não temos que trabalhar duramente o dia inteiro, simplesmente para manter este corpo. Trabalhamos duramente porque estamos tentando controlar a natureza material, com o fim de satisfazer os sentidos. Aquele que pode chegar a compreender que Krishna é a raiz de todas as coisas, a origem de tudo, pode compreender o significado de Ishvara Paramakrishna. Krishna é o controlador supremo. No universo há muitos Ishvaras, ou controladores, mas entre todos eles, Krishna é o supremo. A consciência de Krishna nos dá esse conhecimento, sem o qual permaneceremos ignorantes de nosso verdadeiro interesse pessoal. A sociedade moderna tem uma necessidade extrema de pessoas intelectuais, ou brahmanas, que possam difundir o verdadeiro conhecimento espiritual em todas as partes do mundo. Essa é uma necessidade absoluta para uma sociedade que trabalha duro, simplesmente para explorar a natureza. Se as pessoas tentarem compreender esse movimento da consciência de Krishna, científica e filosoficamente, com o melhor de seu entendimento e bom senso, e tentarem cooperar, haverá paz em todas as partes do mundo. Em essência, o método é muito simples. Precisamos apenas cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e seguir os princípios regulativos mencionados anteriormente. Seguindo os princípios regulativos, estaremos evitando os 4 pilares da vida pecaminosa. E cantando o mantra Hare Krishna, estaremos nos associando constantemente com Deus. Assim, haverá paz entre todas as classes de homens. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, aqui a gente finaliza, então, 3º capítulo do Elevação à Consciência de Krishna. Próxima semana já ele estará aqui com a gente para dar continuidade. O próximo capítulo vai ser Conhecendo Krishna como ele é.
Então, Prabhupada enfatiza muito, ele explica essa questão das classes, das divisões da sociedade, e a gente vê como é importante, todas as classes são importantes. Um devoto, ele deu uma palestra aqui no Templo de São Paulo, que ele deu um exemplo muito legal, que é que essas 4 divisões, essas 4 ordens da sociedade são como uma paisagem. Então, você tem ali o sol, você tem a grama, você tem um rio, e tudo é importante, não dá pra a gente separar uma coisa e falar que uma é mais importante que a outra. Na construção de uma paisagem, uma tela, todos os elementos são importantes. Então, essas 4 divisões, né, Prabhupada destaca a importância delas. E talvez essa paz que a gente deseja para a sociedade em geral, ela ainda vai demorar um pouco, né? Vai demorar, mas a gente pode começar essa paz, né, cultivando a consciência de Krishna dentro de nós. Né? Então, Prabhupada fala, vamos cantar, vamos conhecer as escrituras, vamos propagar esse conhecimento. E gradativamente, essa paz ela pode começar a florescer mais, né? Primeiramente dentro de nós, na nossa casa, com as pessoas que a gente convive. E aos pouquinhos a gente vai levando essa luz, né, de consciência para as pessoas. Então é isso, seguimos na próxima semana. Desejo a todos um ótimo sábado, ótimo final de semana em consciência de Krishna. Que seja uma semana muito proveitosa, muito inspiradora para todos vocês. Tudo de bom, Hare Krishna. Vamos ver quem esteve aqui com a gente. Tassapriya, Marília, Aju, Mentally Vaikunta, não sei quem é. Legal, muito bom. E esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Então, quem quiser depois ouvir com calma, meditar, fazer suas anotações, tá certo? Tudo de bom, Hare Krishna.